Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. O debate sobre o Concílio Vaticano II avança e vai ficando cada vez mais interessante e muito importante pelos contornos que vai tomando. Nesta oportunidade, o arcebispo Carlo Maria Viganò responde a um artigo do teólogo católico americano Dr. Peter Kwasniewski, publicado no antepenúltimo dia do mês de junho passado no meio de comunicação católico 1 Peter 5. Vamos direto à leitura da resposta, longa e muito preciosa, de Monsenhor Viganò ao Dr. Kwasniewski, que se intitula Arcebispo Viganò, o Vaticano II é intocável? E foi publicado no 1 Peter 5, hoje mesmo, dia 21 de setembro de 2020. Comecemos. O recente comentário de Peter Kwasniewski, intitulado Por que a crítica de Viganò ao concílio deve ser levada a sério, me impressionou muito. Apareceu no 1 Peter 5 em 29 de junho e é um dos artigos sobre os quais eu tenho querido comentar. Faço-o agora com gratidão ao autor e à editora pela oportunidade que me deram. Em primeiro lugar, parece-me que posso concordar com praticamente tudo o que Kwasniewski escreveu. Sua análise dos fatos é extremamente clara e polida e reflete exatamente meus pensamentos. O que me deixa particularmente satisfeito é que, abre aspas, desde a carta do arcebispo Viganò de 9 de junho e seus posteriores escritos sobre o assunto, as pessoas têm discutido o que poderia significar anular o Concílio Vaticano II. Fecha aspas. Acho interessante que estamos começando a questionar um tabu que por quase 60 anos tem impedido qualquer crítica teológica, sociológica e histórica ao concílio. Isto é particularmente interessante, dado que o Vaticano II é considerado intocável, mas isto não se aplica, de acordo com seus partidários, a nenhum outro documento magisterial ou a Sagrada Escritura. Lemos inúmeros discursos nos quais os defensores do concílio têm depreciado os cânones de Trento, os sílabos dos erros do Beato Pio IX, a encíclica Paciendi de São Pio X e Humanae Vitae e Ordinatio Sacerdotales de Paulo VI como ultrapassados. A mudança do catecismo da Igreja Católica, por meio da qual a doutrina sobre a legitimidade da pena de morte foi modificada em nome de uma mudança do entendimento do Evangelho, mostra que para os inovadores não há nenhum dogma, nenhum princípio imutável que possa ser imune à revisão ou ao cancelamento. A única exceção é o Vaticano II, que por sua natureza, eis si, diriam os teólogos, goza daquele carisma de infalibilidade e inerrância que é negado a todo o Depositum Fidei. Já expressei minha opinião sobre a hermenêutica da continuidade, teorizada por Bento XVI e constantemente retomada pelos defensores do Concílio Vaticano II, que, certamente de boa fé, procuram oferecer uma leitura do concílio que seja harmoniosa com a tradição. Parece-me que os argumentos a favor do critério hermenêutico, proposto por primeira vez em 2005, se limitam a uma análise meramente teórica do problema, deixando obstinadamente de lado a realidade do que vem acontecendo diante de nossos olhos há décadas. Esta análise parte de um postulado válido e aceitável, mas, neste caso concreto, pressupõe uma premissa que não é necessariamente verdadeira. O postulado é que todos os atos do magistério devem ser lidos e interpretados à luz de todo o corpus magisterial, por causa da analogia fidei, analogia da fé, que, de alguma forma, se expressa também na hermenêutica da continuidade. Contudo, este postulado pressupõe que o texto que vamos analisar é um ato específico do magistério, com seu grau de autoridade claramente expresso nas formas canônicas previstas. E aqui é precisamente onde reside o engano,
É aqui que se coloca a armadilha, pois os inovadores, maliciosamente, conseguiram colocar o rótulo Sacrosanto Concílio Ecumênico no manifesto ideológico deles, assim como, em nível local, os jansenistas, que manobraram o sínodo de Pistoia, conseguiram camuflar com autoridade suas teses heréticas, que mais tarde foram condenadas por Pio VI. Por um lado, os católicos olham para a forma do concílio e consideram seus atos do concílio como uma expressão do magistério. Por conseguinte, eles procuram ler sua substância, que é claramente ambígua ou até equivocada, em sintonia com a analogia da fé, por causa daquele amor e daquela veneração que todos os católicos têm pela Santa Madre Igreja. Eles não podem compreender que os pastores foram tão ingênuos a ponto de impor-lhes uma adulteração da fé, mas ao mesmo tempo entendem a ruptura com a tradição e tentam explicar esta contradição. O modernista, por outro lado, olha a substância da mensagem revolucionária que pretende transmitir e, para dotá-la de uma autoridade que não tem e não deveria ter, ele a magisterializa através da forma do concílio, fazendo-a publicar sob a forma de atos oficiais. Ele sabe bem que está forçando-o, mas usa a autoridade da Igreja, que em condições normais ele despreza e rejeita, para tornar praticamente impossível a condenação desses erros, que foram ratificados por não menos que a maioria dos padres sinodais. O uso instrumental da autoridade para fins opostos aos que a legitimam é uma manobra astuciosa. Por um lado, garante uma espécie de imunidade, um escudo canônico para doutrinas heterodoxas ou próximas à heresia. Por outro lado, permite que sejam impostas sanções àqueles que denunciam esses desvios em virtude de um respeito formal às normas canônicas. Na esfera civil, esta forma de proceder é típica das ditaduras. Se isto também aconteceu dentro da Igreja, foi porque os cúmplices desse coup d'état, golpe de Estado, não têm nenhum sentido sobrenatural, nem temem a Deus, nem temem a condenação eterna, e se consideram partidários do progresso, investidos de um papel profético que os legitima em toda sua maldade, assim como os extermínios em massa do comunismo são realizados por funcionários do partido convencidos de que estão promovendo a causa do proletariado. No primeiro caso, a análise dos documentos do concílio à luz da tradição choca com a observação de que eles foram formulados de modo a deixar clara a intenção subversiva de seus redatores. Isto, inevitavelmente, leva à impossibilidade de interpretá-los no sentido católico sem enfraquecer todo o corpus doutrinário. No segundo caso, a consciência de que a novidade doutrinária estava sendo introduzida nos atos do concílio tornou necessário formulá-los de forma deliberadamente ambígua, justamente porque só fazendo as pessoas acreditarem que eles eram coerentes com o magistério perene da Igreja é que eles podiam ser adotados pela Assembleia autorizada que tinha que despachá-los e difundi-los. Deve-se ressaltar que o simples fato de ter que buscar um critério hermenêutico para interpretar os atos do concílio demonstra a diferença entre o Vaticano II e qualquer outro concílio ecumênico, cujos cânones não dão origem a nenhum tipo de mal-entendido. Uma passagem pouco clara da Sagrada Escritura ou dos Santos Padres pode ser objeto de uma hermenêutica, mas certamente não um ato do magistério, cuja tarefa é precisamente dissipar qualquer falta de clareza. No entanto, tanto os conservadores quanto os progressistas estão inconscientemente de acordo em reconhecer uma espécie de dicotomia entre o que um concílio é e o que esse concílio, ou seja, o Vaticano II, é. Entre a doutrina de todos os concílios anteriores,
e a doutrina estabelecida ou implícita nesse concílio. O arcebispo Guido Pozzo, em um comentário recente, no qual cita Bento XVI, afirma com razão que, abre aspas, um concílio só é tal se permanecer no sulco da tradição e deve ser lido à luz de toda a tradição. Fecha aspas. Mas esta afirmação, que é irrepreensível do ponto de vista teológico, não nos leva necessariamente a considerar o Vaticano II como católico, mas sim a nos perguntarmos se ele, por não permanecer no sulco da tradição e por não poder ser lido à luz de toda a tradição, sem perturbar os homens que o quiseram, pode realmente ser definido como tal. Esta pergunta certamente não pode ser respondida com uma resposta imparcial por aqueles que orgulhosamente professam ser seus partidários, defensores e criadores. E, obviamente, não estou falando da merecida defesa do magistério católico, mas apenas do Vaticano II como o primeiro concílio de uma nova igreja, que reivindica tomar o lugar da Igreja Católica, que é precipitadamente descartada como pré-conciliar. Há também outro aspecto que, a meu ver, não deve ser menosprezado, a saber, que o critério hermenêutico, visto no contexto de uma crítica séria e científica de um texto, não pode desconsiderar o conceito que o texto pretende expressar. De fato, não é possível impor uma interpretação católica a uma proposta que em si mesma é manifestamente herética ou próxima à heresia simplesmente porque está incluída em um texto que foi declarado magisterial. A proposição da Lumen Gentium, abre aspas, mas o desígnio da salvação estende-se também àqueles que reconhecem o Criador, entre os quais vêm, em primeiro lugar, os muçulmanos, que professam seguir a fé de Abraão e conosco adoram o Deus único e misericordioso, que há de julgar os homens no último dia. Lumen Gentium 16. Essa proposição da Lumen Gentium não pode ser interpretada de maneira católica. Primeiro, porque o Deus de Maomé não é uno e trino. E segundo, porque o Islã condena como blasfêmia a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade em nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Afirmar que, abre aspas, o desígnio da salvação estende-se também àqueles que reconhecem o Criador, fecha aspas. E afirmar também que, abre aspas, entre os quais vêm em primeiro lugar os muçulmanos, fecha aspas. Tudo isso contradiz flagrantemente a doutrina católica, que professa que a Igreja Católica é a única e exclusiva arca da salvação. A salvação finalmente alcançada pelos hereges e pelos pagãos ainda mais, vem sempre e somente do tesouro inesgotável da redenção de nosso Senhor, que é salvaguardada pela Igreja. Pertencer a qualquer outra religião é um impedimento para a busca da bem-aventurança eterna. Aqueles que são salvos por causa de, ao menos, um desejo implícito de pertencer à Igreja e, apesar de sua adesão a uma religião falsa, nunca em virtude dessa falsa religião. Pois o bem que essa falsa religião, contém, não lhe pertence, mas foi usurpado, enquanto o erro que ela contém é o que a torna intrinsecamente falsa, uma vez que a mistura de erros e verdade engana mais facilmente seus seguidores. Não é possível mudar a realidade para fazê-la corresponder a um esquema ideal. Se as evidências mostram que algumas proposições contidas nos documentos do concílio e, similarmente, nos atos do magistério de Bergoglio são heterodoxas, e se a doutrina nos ensina que os atos do magistério não contêm erros, a conclusão não é que essas proposições não são errôneas, mas que elas não
podem fazer parte do magistério. Ponto final. A hermenêutica serve para esclarecer o significado de uma frase que é obscura ou que parece contradizer a doutrina, não para corrigi-la substancialmente ex post. Esta forma de proceder não forneceria uma simples chave para a leitura dos textos magisteriais, mas constituiria uma intervenção corretiva e, portanto, a admissão de que, naquela proposição específica daquele documento magisterial específico, foi declarado um erro que deve ser corrigido. E seria preciso explicar não só por que esse erro não foi evitado desde o início, mas também se os padres sinodais que aprovaram esse erro e o Papa que o promulgou pretendiam usar sua autoridade apostólica para ratificar uma heresia ou se valeriam da autoridade implícita derivada do seu papel de pastores para endossá-la sem invocar o Paráclito. O arcebispo Pozzo admite, abre aspas, a razão pela qual o concílio foi recebido com dificuldade reside, portanto, no fato de ter havido uma luta entre duas hermenêuticas ou interpretações do concílio que, de fato, coexistiram em oposição uma à outra. Fecha aspas. Mas com essas palavras, ele confirma que a escolha católica de adotar a hermenêutica da continuidade anda de mãos dadas com a nova escolha de recorrer à hermenêutica da ruptura em uma arbitrariedade que demonstra a confusão predominante e, o que é ainda mais grave, o desequilíbrio das forças em jogo em favor de uma ou de outra tese. Abre aspas. A hermenêutica da descontinuidade corre o risco de terminar em uma ruptura entre a igreja pré-conciliar e a igreja pós-conciliar e pressupõe que os textos do concílio, como tais, não são a verdadeira expressão do concílio, mas o resultado de um compromisso. Fecha aspas. Isso escreve o arcebispo Pozzo. Mas essa é exatamente a realidade e negá-la de modo algum resolve o problema, e sim o exacerba, ao recusar-se a reconhecer a existência do câncer, mesmo quando este atingiu muito claramente sua metástase. A afirmação do arcebispo Pozzo de que o conceito de liberdade religiosa, expresso em Dignitatis Humanae, não contradiz os sílabos dos erros de Pio IX, demonstra que o documento do concílio é, em si mesmo, deliberadamente ambíguo. Se seus redatores tivessem desejado evitar tal ambiguidade, teria sido suficiente fazer referência às proposições dos sílabos em uma nota de rodapé. Mas isto nunca teria sido aceito pelos progressistas, que foram capazes de escorregar em uma mudança doutrinária precisamente com base na ausência de referências ao magistério anterior. E não parece que as intervenções dos papas pós-conciliares e sua própria participação, mesmo em sacres, em cerimônias não católicas ou mesmo pagãs, tenham alguma vez, ou de qualquer forma, corrigido o erro propagado em linha com a interpretação heterodoxa da Dignitatis Humanae. Após uma análise mais profunda, o mesmo método foi adotado na redação da Amoris Laetitia, no qual a disciplina da Igreja em matéria de adultério e concubinato foi formulada de tal forma que, teoricamente, poderia ser interpretada em um sentido católico, enquanto, de fato, foi aceita no único e óbvio sentido herético que eles queriam disseminar. Tanto que a chave interpretativa que Bergoglio e seus exegetas queriam usar sobre a questão da comunhão para divorciados tornou-se a autêntica interpretação na Acta Apostolica Sedis. O propósito dos públicos defensores do Vaticano II revelou-se ser a luta de Sísifo. Aqui, Monsenhor Viganò faz uma referência à famosa obra do Nobel francês de literatura Albert Camus, O Mito de Sísifo. Volto um pouco para não perdermos a compreensão do parágrafo. O propósito dos públicos defensores do Vaticano II revelou-se ser a luta de Sísifo, assim que conseguem, por 1000 esforços e 1000 distinções, formular uma solução aparentemente razoável que não toca diretamente seu pequeno ídolo, imediatamente suas palavras são repudiadas
por declarações contrárias de um teólogo progressista, de um prelado alemão ou do próprio Francisco. E assim, a rocha conciliar volta a rolar pela colina abaixo, onde a gravidade a atrai para seu natural lugar de descanso. É óbvio que, para um católico, um concílio é ipso facto de tal autoridade e importância que ele aceita espontaneamente seus ensinamentos com devoção filial. Mas é igualmente óbvio que a autoridade de um concílio, dos padres que aprovam seus decretos e dos papas que os promulgam, não torna menos problemática a aceitação de documentos que estão em flagrante contradição com o magistério, ou que pelo menos o enfraquecem. E se esse problema perdura depois de 60 anos, revelando uma perfeita compatibilidade com a deliberada vontade dos inovadores que prepararam seus documentos e influenciaram seus proponentes, devemos nos perguntar qual é o OBEX, o obstáculo intransponível, que nos força, contra toda racionalidade, a considerar católico o que não é, em nome de um critério que se aplica única e exclusivamente ao que certamente é católico. É preciso recordar claramente que a analogia fidei se aplica precisamente às verdades da fé e não ao erro, pois a unidade harmoniosa da verdade, em todas as suas articulações, não pode buscar coerência com o que se opõe a ela. Se um texto conciliar formula um conceito herético ou um próximo à heresia, não há critério hermenêutico que possa torná-lo ortodoxo simplesmente porque esse texto pertence aos atos de um concílio. Todos sabemos que enganos e manobras hábeis foram postos em prática por consultores e teólogos ultraprogressistas com a cumplicidade da ala modernista dos padres conciliares. E também sabemos com que cumplicidade João 23 e Paulo VI aprovaram esse coup de main, ataque surpresa, em violação às normas que eles próprios aprovaram. O vício central, portanto, está em ter levado fraudulentamente os padres conciliares a aprovar textos ambíguos que eles consideravam católicos o suficiente para merecer o plácito, e depois usar essa mesma ambiguidade para fazê-los dizer exatamente o que os inovadores queriam. Esses textos hoje não podem ser alterados em sua substância para torná-los ortodoxos ou mais claros. Eles devem simplesmente ser rejeitados, de acordo com as normas que a suprema autoridade da Igreja julgar apropriadas no devido momento, já que estão viciados por uma intenção maliciosa. E também terá que ser determinado se um evento anômalo e desastroso, como o Vaticano II, ainda pode merecer o título de concílio ecumênico, uma vez que sua heterogeneidade, em comparação com os concílios anteriores, é universalmente reconhecida. Uma heterogeneidade tão evidente que requer o uso de uma hermenêutica, algo que nenhum outro concílio jamais precisou. Deve-se notar que este mecanismo, inaugurado pelo Concílio Vaticano II, viu um recrudescimento, uma aceleração, na verdade, um aumento sem precedentes com Bergoglio, que recorre deliberadamente a expressões imprecisas, astutamente formuladas, sem linguagem teológica precisa, com a mesma intenção de desmantelar, peça por peça, o que resta da doutrina, em nome da aplicação do concílio. É verdade que, em Bergoglio, a heresia e a heterogeneidade, com respeito ao magistério, são flagrantes e quase descaradas. Mas é igualmente verdade que a declaração de Abu Dhabi não teria sido concebível sem a premissa da Lumen Gentium. Acertadamente, o Dr. Peter Kwasniewski afirma, abre aspas, o que faz com que o Vaticano II mereça unicamente ser repudiado é a mistura, o emaranhado de grande, bom, indiferente, mau, genérico, ambíguo, problemático, errado, tudo isso em enorme extensão. Fecha aspas. E diz Monsenhor Viganò, a voz da Igreja, que é a voz de Cristo, é ao invés disso cristalina e inequívoca, e não pode enganar aqueles que
que confiam em sua autoridade. E Monsenhor Viganò volta a citar o Dr. Kwaśniewski, que disse, abre aspas, é por isso que o último concílio é absolutamente irrecuperável. Se o projeto de modernização resultou em uma perda maciça da identidade católica, inclusive da competência doutrinária básica e da moral, o caminho a seguir é prestar a última homenagem ao grande símbolo desse projeto e vê-lo enterrado. Fecha aspas. Quero concluir reiterando um fato que, a meu ver, é muito revelador. Se o mesmo compromisso que os pastores têm exercido durante décadas na defesa do Vaticano II e da Igreja Conciliar tivesse sido usado para reafirmar e defender a totalidade da doutrina católica, ou mesmo apenas para promover o conhecimento do Catecismo de São Pio X entre os fiéis, a situação do mundo eclesial seria radicalmente diferente. Mas também é verdade que os fiéis formados em fidelidade à doutrina teriam reagido com forquilhas às adulterações dos inovadores e de seus protetores. Talvez a ignorância do povo de Deus foi intencional, justamente para que os católicos não tivessem consciência da fraude e da traição perpetradas contra eles, assim como o preconceito ideológico que pesa sobre o rito tridentino serve apenas para evitar que ele seja comparado com as aberrações das cerimônias reformadas. O cancelamento do passado e da tradição, a negação das raízes, a deslegitimação da dissidência, o abuso de autoridade e o aparente respeito às regras não são, porventura, o elemento recorrente de todas as ditaduras? Assinado Carlo Maria Viganò, arcebispo. Em 21 de setembro de 2020. São Mateus, apóstolo e evangelista. Tradução oficial do italiano para o inglês, de Daiane Montagna. E do inglês para o português, minha, Helga Maria Saboia Bezerra, para o meu canal, desde Espanha.